que nós lutamos? A Batalha da Inglaterra. Versão brasileira em Jedix, São Paulo. Produzido pelo Departamento de Guerra, Divisão de Serviços Especiais, com a cooperação de The Signal Corps. Junho de 1940. As sombras das conquistas dos exércitos alemães cobriram a Europa Ocidental. A autodenominada raça superior crescia como um mato. Paris. Dunkirk. Calais. Agora, Adolf Hitler se encontrava onde somente Napoleão esteve mais de 100 anos antes e olhava através do canal inglês para o único obstáculo de batalha que restara entre ele e o domínio do mundo. Os penhascos escarpados da Inglaterra rugiam com entusiasmo, com a brancura das águas encrespadas. E além, uma pequena ilha menor do que o estado de Wilmen. Esmagar aquela pequena ilha e o seu povo teimoso era o caminho para a conquista do mundo. As quedas da Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França deram a ele mais de 1 milhão de escravos para trabalhar por ele ou morrer de fome. As preliminares estavam terminadas. Era a hora do evento principal, a Batalha da Inglaterra. Berlim. Onde Napoleão fracassou, eu triunfarei. Aportarei nas costas da Inglaterra, Adolf Hitler. Hitler e seus generais, esforçadamente, esboçaram seus planos para a conquista da Europa. Cada detalhe tinha que ser antecipado. O plano deveria calcular o horário para a conquista do mundo. 6 meses de preparação final foram gastos nesses planos. 6 semanas para determinar uma história de 1000 anos. As coisas foram além disso. Vejam por si mesmos quão simples toda a operação deveria ser. Plano alemão para a invasão da Inglaterra, fase 1. Nocautear a Royal Air Force e os seus ases pilotos. Ter o controle aéreo sobre os territórios livres através do canal. Seguir o plano da Inglaterra e absorver a Polônia, os Países Baixos e a França. Destruir as linhas de comunicação e transportes. E, acima de tudo, conquistar o comando aéreo. Fase 2. Sobrecarregar a linha costeira com bombardeios. Lançar tropas de paraquedistas para tomar os aeroportos e estabelecer cabeças de praia. Fase 3. Decidir a invasão. Atravessar as divisões de panzers alemães em barcas de alta velocidade sob a proteção de muitos caças. Então, enviar forças de ataque do exército vigorosamente para dividir, cercar e destruir qualquer oposição. Esse era todo o plano. Londres. Conquistar a Inglaterra, forçar a frota britânica à rendição e então, com as forças marítimas combinadas da Alemanha, Inglaterra, Itália, França e Japão, dominar os mares e nos colocar num beco sem saída. A tocha da liberdade se apaga.
Na estremecida costa da invasão, mais de uma centena de divisões alemãs totalmente equipadas cantavam o hino nazista "Navegamos contra a Inglaterra", enquanto esperavam ordens de Hitler. Aqui, durante semanas, todos os suprimentos e armas da máquina de guerra nazista foram direcionados para a Inglaterra. As mandíbulas da baleia nazista já estavam preparadas para engolir Jonas. E o Jonas? Como ele estava se saindo? Bem, a Inglaterra também tinha um exército, mas era um exército arrasado pelo mar em Dunkirk. Um exército sem armas. Essas armas foram deixadas para trás nas estradas de Flanders. Tanques, canhões, equipamentos motorizados. Tudo abandonado para salvar o único item sem preço: homens. Em toda a Inglaterra não havia equipamento suficiente para uma divisão moderna. Apenas um tanque para cada 1000 milhas quadradas de território. Uma única metralhadora para cada 1.500 jardas de praia. Eles tinham uma marinha também, mas estava espalhada pelo mundo todo, protegendo as linhas de suprimentos e comida. Além disso, os britânicos sabiam que seria um suicídio usar a sua frota nas águas estreitas desse canal, com a Força Aérea Alemã controlando o ar. A Inglaterra também tinha uma força aérea. Uma força aérea superada em 10 por 1 pelo inimigo, tanto em homens quanto em máquinas. E havia a própria Inglaterra, o povo da Inglaterra. Povo que foi aterrorizado e forçado a se render. Eles sabiam que cada homem, mulher e criança, fardados ou não, seriam alvos de Hitler em um massacre aéreo que poderia acontecer a qualquer momento. Eles sabiam que tinham um trabalho a fazer e pouco tempo para fazê-lo. O jovem, o não tão jovem e o velho. O escriturário, o açougueiro, o fazendeiro, o membro do parlamento. Eles formaram o exército civil, a guarda doméstica da Inglaterra. Eles começaram do zero. Sem experiência, equipamentos, suprimentos, tudo escasso. Um único cartucho para disparar em cada pente. As mulheres da Inglaterra se recusaram a ficar de fora. Nós estávamos nisso também. Estávamos nos balões dirigíveis. Muitas nos canhões antiaéreos. Administrando as ferrovias e fazendo os trens passarem no horário. Estávamos nos aviões, levando correspondências, dirigindo ambulâncias e ônibus e recebendo comida racionada sem sentir fome. Outros trabalhavam, homens e mulheres igualmente. Trabalhavam o turno todo, além do turno e em turno dobrado. 40 horas por semana, 50, 60, 70. Horas não significavam nada. O desgaste não era nada. Até que o governo os forçou a cortar algumas horas porque o excesso de desgaste era improdutivo.
E quando não estavam trabalhando, os homens patrulhavam os descampados por causa dos paraquedistas. Bloqueavam as estradas, treinavam para defesas invasivas. As coisas que aconteciam aqui, os alemães jamais puderam entender. Numa democracia, não é o governo que faz a guerra, é o povo. Para liderá-los, o povo escolheu Winston Churchill como seu primeiro-ministro. E ele pronunciou as palavras que estavam no coração de todos quando disse: Nós defenderemos nossa ilha, seja qual for o custo para isso. Nós lutaremos nas áreas de desembarque, no solo, nos campos, nas estradas e nas colinas. Jamais nos renderemos. Essa era a Inglaterra na sua hora mais negra. A população sabia que iria enfrentar o pior que a mente nazista poderia inventar. E ainda assim, não entraram em pânico e nem fugiram. Eles patrulhavam e esperavam. Exercitavam-se e esperavam. Trabalhavam e esperavam. Esperavam pelo terror que sabiam que estava a caminho. E o terror chegou. Este é o som que se tornou parte da vida de cada homem, mulher e criança na Inglaterra. No dia 8 de agosto de 1940, a Batalha da Inglaterra começou. 30 aeronaves inimigas sobre o canal, chegada confirmada. Aí vem a Luftwaffe, em dúzias de esquadrões e centenas de aviões. Bombardeiros e torpedeiros através daquelas 21 milhas de canal, daqueles 8 minutos de águas. A sua primeira tática era bombardear os comboios no canal. Comboios carregados com comida e munição para o grande porto de Londres. Caças alemães aguardavam mais adiante os aviões de defesa da Royal Air Force, a RAF, aparecerem. Eles não tiveram que esperar muito. A RAF veio para encarar uma desvantagem de 6, 8 e 10 contra 1 e para vencer de qualquer jeito, gritando o antigo brado de caça: Tally Ho! Esse aí, o avião alemão, chamou a RAF para ser derrubado dos ares. E o avião da RAF conseguiu chamar a atenção do avião alemão.
Nos primeiros 4 dias, a RAF derrubou 182 aviões alemães do céu. Na semana seguinte, os alemães atacaram as cidades costeiras do rio Tamisa até Wittan. Centeio. Jetty, take cover. E Hitler pagou com mais 180 aviões. Então, a Luftwaffe bombardeou os grandes portos de Southampton e Plymouth, tentando um nocaute antes da chegada do carregamento de suprimentos de além-mar. Mas eles não poderiam ser derrotados. As cargas foram descarregadas sob a proteção aérea da RAF. Lutar com os Spitfires e Hurricanes nessa guerra não estava funcionando. Então, Goering mudou o seu principal ataque para os aeroportos de caças: Dover, Deal, Worthing. Talvez ele pudesse atingir os aviões no solo. Ele bombardeou os aeroportos e os campos foram atingidos, mas os aviões estavam a salvo. Mas a Inglaterra, ao contrário da Polônia e dos Países Baixos, não cometeu o erro de juntar os seus aviões nas pistas. Os aviões da área foram camuflados e escondidos, somente uns poucos no campo e outros em cantos de celeiros. Os Spitfires continuaram a decolar para enfrentar o inimigo. Nos primeiros 10 dias da Batalha da Inglaterra, Goering lançou 26 ataques principais para tomar o comando e perdeu 697 aeronaves. A perda britânica, 153 e 60 pilotos britânicos resgatados em paraquedas. Valiosos e bem treinados homens foram salvos e estavam prontos para lutarem novamente. Mas as tripulações dos aviões de Goering estavam para sempre perdidas. O lugar estava esquentando muito e as coisas estavam ficando difíceis. Os nazistas pediram um tempo. Numa frente de 2.000 milhas, da Noruega até a França, o programado ataque relâmpago nazista foi censurado porque a RAF ainda estava no ar. Os canhões alemães de longo alcance já estavam quentes de tanto jogarem bombas através do canal. Em público, Hitler garantia aos alemães: o Sr. Churchill disse ao seu povo que a Inglaterra irá vencer, mas eu digo a vocês que a vitória pertence à Alemanha. Mas, privadamente, ele mandou chamar Goering, o chefão de Luftwaffe, e sentou-o numa chapa quente. Goering foi ordenado a fazer alguma coisa e rápido. Então, em 30 de agosto de 1940, ele ordenou outros ataques nos aeroportos e centros industriais. Talvez ele pudesse derrubar a RAF ainda na linha de montagem. E para isso, ele adotou novas táticas também. Mais caças e menos bombardeiros. Ou quem sabe ele já tivesse menos bombardeiros para enviar. De qualquer maneira, aqueles que ele enviou estavam bem protegidos. Caças em cima, a grande altitude. Caças em ambos os lados. Caças na frente e caças atrás. Caças voando para dentro e para fora da formação de bombardeiros.
A Inglaterra, vencedora do primeiro round, estava pronta, com a moral elevada e a defesa afiada. Postos de escuta aprimorados foram colocados ao longo de toda a costa e avisavam da aproximação do inimigo antes mesmo deles deixarem o continente. Um rápido flash da estação de controle para a estação de combate e os pilotos já estavam a caminho para alcançar o inimigo, enquanto eles ainda estavam sobre o canal. Dia após dia, sem nenhuma visão e quase sem ouvir nada dos observadores sobre o penhasco, 4, 5 e 6 milhas acima, a batalha estava enfurecida sobre os céus da área de Dover. A área de Dover ficou conhecida como a esquina do inferno. Com enormes ondas de ataque em sequência, o inimigo rompia os postos de defesa. E alcançou o interior para atingir os aeroportos, as instalações aeronáuticas, as fábricas de munições e as maquinarias. Lugares vagos. Hello, gunfire in the southeast. Right. Mas os trabalhadores não se abatiam para o trabalho e a RAF não se abatia com a luta. Para esses dois homens alados, sozinhos no céu, por trás dos seus motivos estavam as metralhadoras para atirar na Luftwaffe. Eles estavam esmagando os aviões nazistas para a conquista do mundo. Johnny? 109 destroyed, Freddie, yes. Oh, good show. How'd you get on, sir? I had a wonderful party, thanks. Are you all right? You get any of the batters? Yes, I got a Messerschmitt 109 and a Dornier. Entre 24 de agosto e 5 de setembro, 35 ataques foram lançados. Eles custaram aos alemães 562 aviões, mas a Inglaterra perdeu apenas 219 aviões e salvou 132 pilotos. Tendo em vista os aviões, nós fomos plenamente recompensados. Berchtesgaden. Os alemães estavam cegos de raiva. A mentalidade alemã nunca entendeu por que pessoas livres lutavam contra forças tão devastadoras. Hitler sabia que ele tinha superioridade em todo tipo de armas, exceto na arma do espírito. Então ele disse a Goering: quebre esse espírito, esmague o povo, esmague o espírito da própria vida democrática. A invasão agora teria que esperar. Os nazistas estavam evitando a área e cortando a grande cidade de Londres em um monte de rasgões, assim como eles tinham feito com Varsóvia e Roterdã. E Londres aceitaria isso? Até mesmo a população não saberia dizer. As defesas que eles confiavam eram as históricas baterias antiaéreas de Londres, os Eck Guns, a barreira de balões que vigiava as estradas em grande altitude. A Royal Air Force, agora abatida com as suas últimas reservas, e os desanimadores vazios de população. Eles levaram mais crianças para fora da cidade. Ajustaram ainda mais as precauções para ataques aéreos. Colocaram mais vigias de aviões. Treinaram mais bombeiros e mudaram-se para abrigos antibombas. Colocaram a cidade em blackout e continuaram firmes.
O primeiro golpe visando o espírito inglês veio em 7 de setembro. Control room speaking. Customers and staff will now take cover in the basement. Please do not run, but keep moving. Down the stairs, or use the escalator. Third floor, clear. Second floor clear. First floor, clear. Nesse dia, quando 375 aviões alemães passaram pelo rio Tâmisa, a Batalha da Inglaterra se tornou a Batalha de Londres. Os alemães avançaram através dos visados Hurricanes e Spitfires, que tinham sido enviados para os enfrentar. Logo, qualquer pretensão de vir a ser uma missão militar transformou-se em uma destruição selvagem apenas. Abrigo contra ataque aéreo. Circo Picadeiro. Bombas caíram sobre casas pobres e ricas da região ocidental, em lojas, hospitais, igrejas. Durante 28 dias, os nazistas despejaram tudo o que tinham sobre a cidade de Londres. Toneladas e toneladas de poderosos explosivos. Colocaram bombas de ação retardada para explodirem dias depois. Torpedos que encontravam o caminho para explodir prédios. A guerra aérea e a guerra do homem armado nas ruas. Ele aprendeu a sobreviver com pouca comida. Ele esqueceu o significado de se ter uma boa noite de sono, passando a maior parte de seu tempo no subsolo, no abismo escuro e frio. Well, I'm on the safe side, aren't I? I think that'll be all right now. Yes, that's grand. Anyway, I'll be back in a few minutes if you want. Now, how are we going to get you up there? Get a young man to lift you up. Barney? Hello. Come get young lady and lift up. Righto, I'm coming. Os vigias de ataques aéreos permaneceram em seus postos. Médicos e enfermeiras trabalharam sem parar enquanto as bombas arrasavam tudo ao redor. Equipes de resgate deram duro noite e dia. Hey, Gordon, I found her. Is she dead? Bombeiros eram posicionados próximos da batalha e das explosões para apagarem o fogo. Isto era um ataque relâmpago. A campanha estava indo contra as regras da guerra nazista. Os ingleses se recusavam a cair. Do outro lado do canal, um enriquecido Goering assumia o comando das operações. E em 15 de setembro de 1940, ele enviou a Luftwaffe para uma das maiores de suas missões. .500 bombardeiros alemães e caças Messerschmitts sobrevoaram a costa inglesa. Starmouth calling. Planes heard 3 miles southwest. Shout for hostile planes approaching from the southwest. Os britânicos encararam esse desafio despejando sobre eles tudo o que tinham.
E uma histórica batalha em 3 dimensões teve lugar dentro de uma área de 60 milhas de comprimento, 38 de largura por 6 milhas de altura. Duzentas batalhas aéreas individuais foram travadas nos primeiros 30 minutos do ataque. Right on our own doorstep. Oh, what a spread. London 1. Thank you, Center. We'll keep a lookout for them. Hostile formation to the south. Alguns dos bombardeiros alemães conseguiram romper as defesas de Londres. E alcançaram o centro da cidade. Dougie, where are you? Blimey, I thought they'd got you. Who, me? Nah, I had me fingers crossed. Comunicado do ministro. O maior dos ataques aéreos. 185 aeronaves inimigas destruídas. Fim da mensagem. Dos 500 que chegaram naquele dia, mais de 1/3 foi derrubado. Em 28 dias de terror, de 7 de setembro a 5 de outubro, os nazistas jogaram mais de 15 milhões de libras de bombas na cidade. Mataram 7.000 pessoas indefesas e feriram mais de 10.000. Bombas caíram sobre o Palácio de Buckingham. Sobre a Abadia de Westminster. Sobre o Parlamento. Na Rua Fleet, o centro dos jovens. Na Catedral de São Paulo. As bombas dinamitaram o passado histórico das vidas dos ingleses. Porém, nesses 28 dias, os nazistas perderam 900 aviões e suas tripulações. Quanto mais eles enviavam, mais eram abatidos. O Spitfire britânico tinha se tornado verdadeiramente a arma mais mortal já colocada nas mãos dos homens. Tendo uma dessas, logo não haveria mais adversários. Os amiguinhos nazistas teriam que tirar uma nova carta da manga. E eles tiraram. Em 6 de outubro, eles mudaram para os ataques noturnos. Talvez assim poderiam evitar os mortais Spitfires e Hurricanes. Talvez assim poderiam esmagar o espírito dos teimosos ingleses. Não importa o controle aéreo. Não importa a fase 1, a fase 2 e a fase 3.
O negócio agora é se concentrar no bombardeio das próprias pessoas e nas rendições. Fazê-las implorar por misericórdia. Hostile raids, sir. A RAF não foi de muita ajuda à noite. Apenas bombas alemãs contra canhões ingleses. Hello, Jack. Sound happy enough down there tonight, don't they? Yes, they're all right. As grandes docas de Londres se transformaram num verdadeiro inferno. Casas foram destruídas por bombas incendiárias. Blocos de edifícios ficaram em chamas. Até mesmo a população de Londres sofreu. Noite após noite, eles se alojaram nos subsolos. Manhã após manhã, eles tinham que escavar o caminho para fora dos destroços. Come on, Betty. Would you like to sit down? Thanks. Morning, Miss Ryan. Sleep well? Fine, thanks. Wasn't it a quiet night? What about the one that came down about 2? No, I didn't hear it. Did you? No. Oh, we're getting used to them around here. Better go away from this for a bit. Of course not. It'd take more than this to get me out of my home. Now go on, you've got to get to work. A Batalha de Londres foi a batalha do povo da cidade. E apesar das bombas, tiros e morte, eles voltaram às suas escrivaninhas e postos de trabalho para passarem mais 10 ou 12 horas trabalhando, trabalhando e trabalhando. O espírito britânico estava ainda mais forte. E a RAF voava mais alto do que nunca, e não apenas mais alto, mas além. SIO, operation for the night. GP 1562, EP 781, 10 aircraft. You'll find, I think, a decent photograph of the submarine yard there. There's a very good one taken the other night, Monty. Was there? A bit further along. That's it. Those are the submarine yards. There. Yes. Well, chaps, this is your target for tonight. It's the submarine and shipbuilding yards at Bremen. It's a vitally important target, and it's got to be hit hard. Em meio a esta luta de vida e morte, os ingleses guardavam forças não apenas para se defender, mas para contra-atacar com os poucos bombardeiros que eles puderam reunir. Charlie airborne, sir. Hello, rear gunner. Can you hear me? I'm okay, Skipper. Hello, operator. Everything okay? Well, it seems to be all here, sir.
Stand by. I'm going in a glide. Radolf. Steady. I got the bullseye with the last one. Essa era a RAF dando o troco. E Hitler berrava: criminosos noturnos. Por causa desse crime, eu executarei milhares numa vingança total. 14 de novembro de 1940. E todos os bombardeiros alemães disponíveis eram colocados no ar. A tal chamada vingança era a cidade de Coventry. Na noite de 14 de novembro, milhões de libras em bombas foram jogadas sobre a cidade. Coventry foi esmagada tão rapidamente quanto os olhos podiam ver e se encherem de água. A população de Coventry cavou seus amados sob os escombros das casas arrasadas, transportando-os para o último lugar de descanso em uma cova comum. Mãe. Hitler podia matá-los, mas eles o desafiavam. Eles voltavam às suas vidas e máquinas, porque eles sabiam que os assentos de suas máquinas eram tão mortais quanto as armas e os rifles, e em seus corações havia a terrível determinação de que o inimigo precisava ser destruído. Mas o dia que estava por vir seria o dia do contra-ataque, e como eles contra-atacariam. Natal 1940. Natal. Época de paz na terra. A boa vontade sensibilizava os homens durante a quietude irônica, antes do maior de todos os ataques contra um povo que não podia chorar.
Aviões. Ele não conseguiu bombardeá-los até a rendição, então ele os queimaria até as cinzas. Milhões de bombas incendiárias choveram sobre a grande cidade de Londres. E em questão de minutos, 1.500 setores diferentes da cidade queimavam em colunas de chamas. Chamas que criavam desertos, num dos maiores incêndios já registrados pela história. Primeiro piso. No meio da fumaça de todo aquele fogo e destruição, ágeis bombeiros se dispersavam. A pressão da água era praticamente nenhuma. Heróis da noite foram os homens da Brigada de Incêndio de Londres, que, lutando contra o sentimento de ódio pelos nazistas, cuidadosamente procuravam uma saída na noite em que o rio Tâmisa tinha a mais baixa vazão jamais registrada. E enquanto Londres queimava sobre eles, o povo da cidade resistia com o queixo erguido e o polegar para cima. Eles sabiam que essa era a guerra do povo e que eles eram o povo. E o povo não podia entrar em pânico, não podia ser derrotado. Nos meses que se seguiram, a Inglaterra sofreu muito mais bombardeios e incêndios como esse. Mas a cidade que o chamou, clamou também por coragem, quando o calor da coragem se esfriava e podia morrer. Mas eles não seriam derrotados. A Batalha da Inglaterra foi vencida, mas não por Hitler. Hitler perdeu a batalha. Hitler perdeu 2.375 aviões alemães e suas tripulações. Pela primeira vez, era a Alemanha que comia a poeira amarga da derrota. Derrotada com a sua fama de invencível. Durante um ano inteiro, os nazistas atacaram a Inglaterra com tudo o que eles podiam. Derrubaram milhares e milhares de casas e danificaram milhões de outras. Mataram mais de 40 mil homens, mulheres e crianças e feriram seriamente mais de 50 mil. Porém, nenhum único soldado nazista colocou os pés em solo inglês. Mas Hitler não podia parar. E em nosso próximo filme, iremos mostrar como ele se voltou para o leste novamente. Por que os nazistas perderam a Batalha da Inglaterra? Em primeiro lugar, porque um povo dominado encontrou um povo livre, igualmente determinado. E esse povo livre os esfriou. We've been bombed, dive bombed, high-level bombed, machine gunned, been through 2 invasion scares. The last lot we had the house down about our ears. But we're still sticking it, and we're going to stick it. Segundo, porque esse foi um novo tipo de guerra, e a RAF tinha os homens que podiam lutá-la. Esses eram os homens que pertenciam àquilo que Hitler chamava de os fracos e tolos democratas.
Os ingleses fizeram mais do que salvar a sua pátria. Eles ganharam para o mundo um ano de tempo precioso. Não foi apenas para o povo da Inglaterra, mas para a população do mundo que Winston Churchill se dirigiu quando disse: nunca, no campo do conflito humano, tantos deveram tanto a tão poucos. A vitória da democracia só estará completa com a derrota total das máquinas de guerra da Alemanha e do Japão. G.C. Marshall, chefe de Estado.